santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, o que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adore prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja pode sentar. É uma palavra grandiosa, onde ali, irmãos, né? Jesus apareceu a João na ilha de Pátimo e deu para ele, ordenou ele, né? Que escrevesse o que ele viu e participasse as 7 igrejas da Ásia. E a nossa campanha está na igreja de Filadélfia. Eu pesquisando, nossa irmã me antecedeu, falou sobre isso. Qual é o significado de Filadélfia na Bíblia? Alguém que ama o seu irmão. E não é esse o mandamento do Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É teu irmão. Não é aquele irmão de sangue, não. É o teu irmão da igreja, aquele que é teu próximo, e estender a mão. Esse é o mandamento do Senhor. E Filadélfia, irmão, foi uma igreja que foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumenes II de Pérgamo. E ele batizou a cidade em honra ao seu irmão, que seria o seu sucessor. Seria Átono II. Cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadélfios, que significa literalmente alguém que ama o seu irmão. Irmãos, se eu prestei atenção, eu lendo, se vocês prestarem bem atenção, as 7 cartas, todas as cartas diz: eu sei as tuas obras. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Eu sei as tuas obras. Amélia, eu sei as tuas obras. Não precisa A e B apontar para você, Amélia. Não precisa A e B apontar para vocês. Porque vocês sabem a obra de vocês. Somente vocês e Deus sabem o que vocês fazem. Porque muitas das vezes, irmãos, é como a Luciana já falou que hoje, Deus falou poderosamente e terminou agora com a palavra do nosso pastor, falando ali. Irmãos, cada um de nós sabemos o que nós fazemos de errado e o que nós fazemos de certo. A gente está na igreja, como a Luciana falou, tem o joio e tem o trigo. Eu não sei quem é o joio e quem é o trigo, mas o joio sabe que ele é joio e o trigo sabe que ele é trigo. Ele sabe. Já viu aquela historinha? Quem bate, né? Sabe. A gente sabe, irmão, e muitas das vezes a gente entra na igreja, a gente ouve, o Senhor fala, e a gente fica ali, glória a Deus, Jesus é maravilhoso, está falando, e a gente desce essas escadas, irmão, e quando chega em casa a gente esquece tudo que o Senhor falou. A gente comete as mesmas coisas, os mesmos pecados, as mesmas falhas. Ontem, por volta de quase meia-noite, o Senhor me incomodou mandar uma mensagem para alguém. Eu ainda falei para esse alguém, não foi eu, foi o Senhor que me incomodou. E ali eu mandei. Hoje, quando eu jejuei por 4 pessoas, que o Senhor também me ordenou. Faça esse jejum para essas pessoas. Porque, como foi dito aqui, irmãos, a gente tem que fazer a obra. Talvez a minha vocação não é a da Lucélia. Por vergonha, por timidez, eu não sei. Mas o Senhor não vai me botar uma coisa que Ele sabe que eu não vou conseguir fazer, irmãos. O Senhor usa cada um diferente, por isso Ele deu talento para cada um diferente. Eu não posso pegar esse microfone e louvar, porque vai ser um desastre. Eu vou fazer, não vai sair música. Apesar de eu adorar, hoje eu ouvi o dia todo praticamente louvor. E só hinos antigos, hinos que realmente falam conosco, falam com a nossa alma. Eu amo, mas eu não sei louvar. E eu não sei fazer o que a Lucélia faz. Eu entrava dentro do ônibus, eu levava 3 horas para ir para o trabalho e voltava 3 horas. Eu ia dormindo e voltava dormindo. Você pensa que eu falava com o pessoal que estava do meu lado? E às vezes eu nem sabia quem estava sentado do meu lado. Eu vou enganar, vou mentir? Ah, não, eu pregava.
de Jesus pela boca, não, falava com meus gestos. Que as pessoas sabiam para o evangelho pelos meus gestos, pelo que eu fazia. Porque muitas das vezes não é falar, irmãos. Não adianta você falar de Jesus e não ter postura de mulher e de homem de Deus. Não adianta eu falar para você, isso é pecado, e eu estar fazendo a mesma coisa. Não adianta. Eu falei para uma pessoa antes de vir para o culto. Qual é a diferença de você para fulano? Nenhuma. Você está na igreja há anos, você faz igualzinho fulano. O que você está fazendo na igreja? Está ouvindo o quê? O que te ensina lá? Que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que fazer a diferença, tem que ter paciência, tem que ter bom ânimo. E quando chega na hora, cadê? Pagar o mal com o mal, irmão? É isso que nós, servos seus, vamos fazer? Não, irmãos. Não é isso. E eu lembro que todas as cartas dizem, eu sei as tuas obras. E eu peguei 7 cartas, irmão. De cada carta, o Senhor me deu um versículo. A primeira carta de Éfeso, o versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como assim, irmã Mary? A gente sabe quando cai no pecado. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo de Deus, que está na minha vida e na sua vida, te incomoda. E você sabe que está errando. Mas aí você fala assim, Senhor, o Senhor entende, né? Esse pecadinho aqui, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, o meu irmão não está vendo. E quantos de nós, muitas das vezes, pegando esse microfone, como a Lucélia falou, a espada primeiro corta aqui. A gente fala, e tudo que a gente fala é o que a gente está fazendo. Eu falo que tenho que perdoar, mas eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo o meu filho, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o meu irmão, eu não perdoo o meu vizinho. E o que adianta eu falar que eu perdoo se eu não sei perdoar? Mas eu quero que Deus me perdoe. Aí eu pego esse microfone e digo que a mentira é do capeta. Não pode mentir. E eu sou a primeira a pregar mentira. Irmãos, a gente quando está aqui falando, o Senhor está falando com a gente. A Amélia se conserta. É que fui falando agora, a irmã ali orando, ali ela falou. A gente tem que se consertar todos os dias, irmãos. Irmãos, na hora de dormir realmente, e se o Senhor voltar, quantos fecham os olhos na cama e não acordam? Quantos? Só que a gente ouve isso e fica assim, fulano, não vai acontecer comigo. Já viu aquele ditado? Não joga pedra no telhado dos outros, que você também tem telhado. E fala que a gente tem que se arrepender, irmão, todo o tempo, irmão. A gente é pecador. Como a gente é pecador, irmão? Mas eu não faço isso, eu não mato. As pessoas pensam, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Não, irmãos. Tudo é pecado. Falar mal do irmão, mentir, fofocar. Tudo isso é pecado. E Deus fala, né? Se não arrepender, se nós não nos arrependermos, irmãos, nós estamos fazendo o que aqui nessa igreja? O que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Esquentando o banco? Eu não quero esquentar banco. Irmão, ontem e hoje para mim foi dias terríveis. Eu sinto muito calor. Eu sinto muito calor. E para mim é terrível, irmãos. Hoje, pela primeira vez, que eu só ligo o ar-condicionado à noite, que eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Mas hoje, quando deu 2h30, eu tive que ligar o ar, porque eu pensei que eu fosse infartar. Eu não estava aguentando, irmãos. Então eu falei, Jesus, eu não quero ir para o inferno não, porque eu não quero saber. Porque parece que o diabo está abrindo um pouquinho assim a porta do inferno, só para mostrar, um pouquinho assim. Então, Senhor, eu tenho que ir para o céu, Jesus, então eu preciso fazer. Como já foi dito aqui, eu não quero ser chamada só não, eu quero ser escolhida pelo meu Senhor. E a segunda carta de Esmina diz, versículo 10, eu tirei o versículo 10, diz: nada temas das coisas que há de padecer. Nada temas das coisas que há de padecer. E como a gente padece, né, irmão? Quando chega um vento na nossa casa, irmão, ninguém está livre de passar por isso. A primeira coisa que você ouve do crente, não vou na igreja. Por que você não vai na igreja hoje, Zé?
Ah, briguei com a Raquel. Você não vai na igreja hoje? Ah, porque me aborreci no meu trabalho. Você não vai na igreja hoje, porque meu pai está doendo. Você não vai na igreja? Ah, porque eu estou cansado. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Irmãos, e o diabo sabe aonde é o nosso ponto fraco. Não pensa você que ele não sabe, não, que ele sabe. Ele sabe exatamente que se botar uma dor de cabeça, você não vem para a igreja. E ele vai usar isso contra você. Ele sabe exatamente que se você trabalha o dia todo e chegar em casa cansado, você não vai, ele vai colocar o cansaço. Porque ele te conhece, irmãos. Ele te conhece, ele sabe. E tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas nós temos que ser fiel ao Senhor, irmãos. Em todo o nosso tempo, temos que ser fiel ao Senhor. E a terceira carta de Pérgamo, eu tirei o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a gente vê aqui, a gente ouve tanta coisa. Olha, irmãos, eu estou maravilhada com o que eu ouvi hoje. Todas as pessoas que pegaram esse microfone, foi Luana, foi a nossa irmã Roseni, a própria Lucélia que falou, irmãos. Será que é possível que só eu que ouço? Não é possível tudo que foi falado? A gente ouve, o Espírito Santo de Deus está o tempo todo falando. Não seja menino. E quantas pessoas a gente tem visto na igreja, meninos, que acham, o meu tempo aqui acabou, só porque ouviu coisas que não foi favorável a você. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Eu posso ouvir de tudo na igreja. O que servir para mim, eu visto. Eu coloco na cabeça. O que não servir, irmãos, eu simplesmente deleto. Mas parece que as pessoas não querem ouvir a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade, né? As pessoas querem ouvir aquilo que seu bel prazer, né? As pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem ser, eu sou dona da razão, eu estou certa e acabou. Não, irmãos. Na igreja, a gente tem um anjo da igreja, que é o nosso pastor Carlos, o nosso pastor Roberto, a nossa pastora Núbia e a nossa pastora Lucélia. Eu sei que ela não gosta de chamar de ser pastora, mas ela é a pastora, ela é a esposa do pastor. E a gente tem que ouvir, irmãos. E não adianta, irmãos, eu achar, mas se eu fosse o pastor, eu fazia diferente. Mas eu não sou pastor, então ele vai fazer do jeito que Deus botou para ele fazer. E eu vou acatar, eu vou ouvir. Irmãos, eu sou síndica há 28 anos no condomínio onde eu moro. Irmãos, eu faço aquilo que me dá vontade de fazer, que eu tenho que fazer, que eu sei que é certo. E se ninguém estiver satisfeito, que assuma o lugar. Alguém quis assumir? Não. Então, quando alguém me fala alguma coisa, eu falo assim, você quer? Então toma, administra. Como o pastor falou aqui. Eu acho que eu sou uma boa administradora, né? Porque está 28 anos administrando um condomínio, né? Que tem mais devedor do que tudo, né? Mas Deus tem me honrado. Então, eu acho que eu sou uma boa administradora, né? Perguntar aqui pro meu marido, que há 5 anos eu administro a casa, que desde que eu me aposentei, ele simplesmente se aposentou também, que ele nem sabe quanto ele recebe, né? Ele não sabe quanto ele recebe, ele não sabe. Ele só pergunta pra mim assim, amor, tem dinheiro, posso gastar? Eu falo, pode, até você pode. Então, quer dizer, quem administra a minha casa sou eu. E tá aí os meus filhos, que quando preciso é a mim que eles recorrem. E eu estou sempre apta para ajudar. Sempre, irmão. Agora mesmo recebi aqui um documentozinho da minha filha, o IPTU dela. Mamãe, paga para mim à vista que eu pago parcelado da senhora. Amém. A mamãe vai pagar à vista, em nome de Jesus. Então eu sou uma boa administradora, né, irmãos? Eu sou uma boa administradora. Mérito meu? Não, mérito do meu Senhor. Não é mérito meu. Que eu peço a Ele para sempre ter comigo. Senhor, eu quero sempre ter para dar e para emprestar. E nunca precisar pedir. Eu peço sempre ao Senhor. Senhor, que eu sempre tenha fartura para dar, para abençoar. Eu quero sempre poder abençoar. E eu sempre fui assim, irmãos. Eu dou 3 sapatos, quando eu olho a minha sapateira está cheia de novo. Eu dou 3, 4 roupas, daqui a pouco está cheia de novo. Porque a gente tem que fazer assim, dividir, irmão. Porque foi isso que o Senhor nos ensinou. A dividir, a dar, a oferecer. E diz, né? O que vencer, darei de comer o maná escondido, darei uma pedra branca e a pedra, um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão quem recebe. Você só vai reconhecer o seu verdadeiro nome se você for até o fim. O irmão falou que José mudou de nome. Faraó mudou o nome de José.
E nós um dia vamos ter o nosso nome mudado também. Mas só vai saber se você chegar naquele grande dia. Se você perseverar, irmãos. É perseverando, já foi dito aqui ontem, anteontem. Não é no começo, não é no meio, é o fim. Não adianta você começar, não adianta você ir até o meio e não conseguir chegar até o fim. Os verdadeiros guerreiros, os verdadeiros cidadãos do céu são aqueles que vão até o fim. Até o fim. E a quarta carta, Tiatira diz: toda vez que eu ouço essa carta, eu lembro do meu ex. Essa palavra nem sai da minha boca, irmãos. Porque teve uma peça aqui, e toda vez que eu leio essa carta, parece que eu ouço ele falar. Eis a carta de Tiatira, porque ele falou, ele representou essa carta. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E o 22 diz: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das tuas obras. Irmãos, quando a gente não se arrepende do que a gente faz, quando a gente não pede perdão ao Senhor, a gente continua em pecado. Dentro da casa do Senhor. Pecar, todos nós pecamos. Mas se você não se arrepende daquele pecado, aquele pecadinho que você acha que é de estimação, porque tem crente que tem pecado de estimação, irmão. Aquele pecadinho ali que ele acha que não tem nada a ver, é esse que não tem nada a ver que vai te deixar de fora dos céus. É esse que não tem nada a ver que vai te levar para o inferno. É esse que não tem nada a ver, que você acha que é uma coisinha assim insignificante. É esse aí que o Senhor não vai permitir que você entre naquele dia. E a quinta carta de Sardo, eu escolhi o versículo 5. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos homens. É isso que o Senhor quer para mim e para você, vestes brancas. Não vestes manchadas. Irmãos, é muito triste quando alguém olha para você, sabe que você é um servo, uma serva do Senhor, e diz assim: crente que nem ele, eu não quero ser. Irmão, a gente não paga o mal com o mal. Eu sei que é difícil, irmão, falar, muitas coisas faladas é fácil. Dizer assim, perdoa, é fácil falar, não é? Mas perdoar quem te machuca, perdoar quem fala mal de você, perdoar quem levanta uma calúnia contra você. Irmãos, em dezembro eu vivi isso. Para te dizer que dezembro foi um mês que eu vou te contar. De todos os meses do ano, acho que dezembro foi o pior mês para minha vida, né? Para minha família em si, né? Mas eu falei assim, eu vou me calar, porque eu me conheço. E já foi dito aqui nessa noite, é no calar que a gente ganha a nossa vitória. É no fechar a boca, porque não adianta falar, irmãos. Muitas vezes você fala, e não adianta. Você vai se aborrecer, você vai magoar as pessoas, e não vai adiantar de nada. Então vamos nos calar. Porque quando a gente se cala, o Senhor fala por mim e por você. Quando a gente se cala, o Senhor fala por mim e por você. E a sexta carta, irmão, que é a carta de Filadélfia. Guarda, como guardaste a palavra da minha paciência. Irmão, essa palavra, ela é bonita, né? Paciência. Mas, irmão, eu não tenho nenhuma. E eu peço todo dia ao Senhor paciência. Jesus, eu tô aqui. A minha nora que brinca comigo. Quando eu falo alguma coisa, ela fala: verdade, sogra. Eu nem percebi que você não tinha paciência, né, nora? Ela sempre fala isso comigo. Meu filho e minha filha estão sempre me criticando. Mãe, tem paciência. Mãe, não é assim. Mãe, não fala. Como a Lucélia falou, os seus filhos reclamam quando você fala alto. Eu só fico assim: mãe, paciência. Tem paciência com meu pai. Mãe, tem paciência. Mãe, faz isso. Mãe, tem paciência. Eu ouço isso o tempo todo, né? Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para que tente os que habitam a terra. E o nosso versículo, que é o versículo-chave, que diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, eu fico imaginando a gente na igreja 10, 15, 20, 30 anos, e naquele grande dia a gente ouvia: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Irmãos, é muito triste, vai ser muito triste. E a gente tem que entender, irmão, que a gente está na igreja, a gente ouve as coisas e tem que absorver, irmão. Não adianta entrar por aqui e sair por aqui não, irmãos. A gente tem que absorver tudo aquilo que é falado. E a sétima carta de Laodiceia diz:
O 19, eu repreendo e castigo todos que amo. Então, muitas das vezes, você está sendo castigado não é pelo diabo. Não é o diabo que está castigando você. É Deus que está te castigando. É Deus que está te repreendendo. É Deus que está falando que você está errando. Que não é dessa forma que Ele te quer. E é Deus que está falando, não é, irmãos? Muitas das vezes quer botar tudo a culpa. É como a Lucélia falou, tem hora que a gente quer atribuir tanta coisa pro capeta. Ele também não está com essa onda toda, não, irmão. Ele também não é essa coisa toda, também não. O Senhor é muito maior. Tem coisas que é o Senhor, irmãos. E a palavra de Deus diz que a gente colhe o que a gente planta. Já parou para pensar que o que você está colhendo é o que você plantou? Porque, irmão, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Você bate muitas das vezes com palavras para as pessoas. Aí você fala. Aí você esquece que falou, mas quem recebeu as palavras, não vou esquecer, não. Vai ficar ali ecoando ali. Ainda mais quando o capeta sabe que aquilo vai te afligir. Aí que ele fica. Lembra o que ela falou? Lembra o que ele falou? Lembra o que ele falou? Porque é dessa forma, irmão. Porque ele sabe aquilo que te machuca. Você pensa que o diabo está preocupado em pegar um lá fora? Não! Ele quer pegar aquele que está ali do teu lado. Aquele que está ali juntinho de você. Aquele filho que você ama tanto. Aí solta uma bomba para você. Aquele marido que você... Ai, meu marido. Que vai lá e faz alguma coisa. É dessa forma, irmãos. Então a gente tem que estar, irmão. Entrarei na sua casa e com ele cearei ele comigo. Mas o Senhor, irmão, se alguém ouvir a minha voz, irmãos, temos que ouvir a voz do Senhor, irmãos. Não é a voz do irmão, não é a voz de Deus. O que o Senhor tem falado contigo? O que o Senhor tem falado contigo? Qual foi para que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Irmãos, assim também intercedeu Jó pelos seus amigos. Ele deveria pedir oração por ele. Perdeu todos os seus bens, filhos, saúde. A própria mulher diz, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque muitas das vezes é assim, irmãos. Muitas das vezes alguém te aponta lá fora, você não serve a Deus? Está acontecendo tudo isso com você? Você não diz que é crente? Irmãos, a gente ouviu aqui que houve fartura para todos. Houve bonança para todos, mas houve escassez para todos. Aqueles que guardaram, tiveram. O que não guardou, não teve. Irmãos, vocês ouviram bem o que o pastor falou aqui hoje? Vocês ouviram também a pregação semana passada da nossa missionária Cristiane? Irmãos, aquilo foi impactante. Olha, toda hora eu lembro daquela pregação dela. Irmãos, ela só pincelou. Porque eu posso imaginar o que ela passou. Não foi um mês, dois, não. Irmãos, primeira coisa que ela fez, ela perdeu a saúde dela. Porque quando você não tem saúde, irmãos, você às vezes perde emprego, perde marido, perde casa. Não, você tem saúde. A primeira coisa que foi tocada foi na saúde dela. Ela perdeu a saúde. Aí frágil, doente, com palavras de morte, vai morrer, se é para morte. Aí tu imagina. Mas aí não era só isso não. Estava ruim? Pode ficar pior? Ficou pior. Ela perdeu a casa. A casa onde ela morava, a casa onde ela construiu, ela perdeu. Parou por aí? Não. Ela perdeu o marido para a irmã da igreja. Ainda foi dizer para o pastor falou que ela estava frágil, doente, que aquilo não era verdade. Irmãos, vocês prestaram bem atenção no testemunho da irmã. E ela não deixou de fazer a obra do Senhor. E você aí, porque o irmão olhou de cara feia, você não veio mais para a igreja. Porque no domingo, na escola dominical, falaram umas verdades, você ouviu e diz que seu tempo aqui na igreja acabou. Não vou mais, acabou meu tempo, não estava lá. Porque não gosta de ouvir a verdade, gosta de ouvir fábulas. As pessoas querem que concordem, não. A gente não tem que concordar, não. Cada um tem um pensamento, mas a gente está numa igreja onde a gente tem um líder. A gente tem pastores, onde tem líderes que a gente tem que ouvir. E ali, irmãos, ela negou o nome do Senhor? Não. Ela continuou fazendo a obra. Só tem tantos meses de vida. E ela continuou fazendo. E o que o Senhor fez? Deus, a doença que era para a morte, ainda está nela. Mas não vai ser para a morte. E eu creio que Deus fala todo dia para ela, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Não é dessa doença que tu vai morrer, não, mulher. Tu tem muito o que fazer ainda. Deus foi lá e deu o quê? Deu uma casa para ela. E não só uma casa, Deus deu o quê? Um esposo para ela. Então, seja tudo aquilo que... Não sei se foi a permissão de Deus, não sei se foi o diabo, mas eu sei que Deus estava em todo o tempo com ela. E Deus já restituiu tudo para ela novamente. Então, esse é o Deus que eu e você servimos. As coisas acontecem. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós procuramos, irmãos. E é verdade. Mas tem coisas que acontecem. Irmãos, Deus, Ele é tremendo. Eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, eu os coloquei aqui que eu fiz de acordo com a vontade do Espírito Santo. De que aceitar ser dirigido por Ele. Eu decidi. Eu, Amélia, decidi. Ser guiada pelo Espírito Santo. Irmão, tantas coisas que eu quero na minha casa. Eu botei uma placa no meu apartamento para vender. Só teve uma pessoa que foi ver o apartamento. Passou um ano. Aí eu olho para aquela placa todo dia, que a placa está bem pro monte, eu falo, Senhor, eu fiz a minha parte. Eu fui lá na administradora, coloquei a placa. Agora quem vai enviar o comprador é o Senhor. Quando? Eu não sei. Mas sei que se for da tua vontade vai acontecer. Irmãos, tem que ser assim na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer as coisas, mas as coisas não acontecem na hora que a gente quer. Eu estava pesquisando, irmão, estava até com o Zé Carlos, né? A gente ouviu que Martinho Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia alemão, que se tornou uma das figuras centrais da reforma do protestante, quando deu início ao movimento de reforma do cristianismo no século XVI. Irmão, Martinho Lutero expressou uma verdade com muita perfeição num hino conhecido como Castelo Forte. 3 coisas que fala, eu achei interessante, sabe, Osiel? Eu fui ver o hino. Ele diz, a minha força nada faz. A tua força, irmão, nada faz. Sozinho, nós estamos perdidos. E ele diz, um homem a vitória traz. Por Deus fui escolhida. Eu fui escolhida por Deus. O Senhor me escolheu com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, mas Ele me escolheu. E eu sempre digo, Senhor, eis-me aqui, me faz uma pessoa melhor a cada dia. Irmãos, é a oração que eu faço. Senhor, me faz uma pessoa melhor a cada dia. Falhas eu tenho muitos, defeitos eu tenho muitos, mas eu amo o meu Senhor. Eu tento amar o meu próximo, eu tento ter compaixão, eu tento absorver, eu tento ajudar de todas as formas que eu posso. Quando eu não posso, eu oro, eu clamo, eu jejuo, mas eu tento todas as vezes fazer. E hoje, irmãos, a mensagem que Jesus Cristo tem para mim e para você no dia de hoje: guarda o que você tem. Guarda, irmãos. Não deixe que nada, nem ninguém roube de você a sua fé. Não perca a sua fé nunca. Nunca, irmãos. O seu amor por Deus, a sua salvação. Lembre-se que Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar preparados, irmãos. Temos que estar preparados. Hoje é dia de você perdoar. Hoje, Deus está falando para você. Deixa o orgulho de lado, porque esse orgulho vai te levar para o inferno. Esse orgulho não vai te levar para o céu. Peça perdão hoje. Porque como o pastor falou, o amanhã pode existir como ele pode não existir. E se o seu amanhã não existir, hoje vai ser seu último dia. E se você não pedir perdão naquele grande dia, não vai ser eu que vou te apontar, não vai ser irmã, não. Vai ser Deus que vai te mostrar, tá vendo, minha filha? Naquele dia, naquele culto, eu posso até não entrar no céu, irmão, mas olha lá, a irmã Amélia falou que era o dia de perdoar. E mandou você perdoar. E o que você fez? Deixou o orgulho entrar e não perdoou. Ah, irmã Amélia, mas eu tô com a minha razão. A gente não tem razão. Crente não tem razão nunca. A gente não tem razão nunca. A gente pede perdão e deixa Deus fazer o resto. Porque o resto Deus vai fazer. Viva cada dia como se fosse o último. Irmãos, temos que viver cada dia como se fosse o último. Talvez hoje seja o meu último dia. Porque eu não sei se o amanhã vai existir para mim amanhã. Buscando a Deus em primeiro lugar, fazendo bem, assim você está guardado, assim você está guardando o seu tesouro mais precioso e terá certeza da vida eterna em Jesus. Então guarda o que você tem.
Eu estava ouvindo ali um hino que fala muito sobre isso. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse hino.